Viver Ciência está de volta com a presença do doutor em Sociologia, Jaci Davi de Oliveira, e do presidente da Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia, Antônio Maciel Aguiar Filho. Estamos falando de um estudo da UFG que analisa o fenômeno do desaparecimento de civis relacionado com problemas de segurança pública. Vamos saber um pouco mais sobre este problema e o desaparecimento de pessoas no Brasil. Todos os anos, cerca de 200 mil pessoas desaparecem no Brasil. 40 mil são crianças e adolescentes que, em sua maioria, jamais voltam aos seus lares. A polícia brasileira identifica alguns grupos bem característicos de pessoas desaparecidas. Indivíduos com problemas mentais, envolvidos com criminalidade em geral e drogados que acabam se tornando moradores de rua. Só este ano em Goiânia já são mais de 300 registros na Polícia Civil. No caso de desaparecimento ainda de pessoas doentes, é comum que os familiares, antes de procurar a polícia, façam aquela investigação por conta própria nos hospitais, alguns estabelecimentos, alguns lugares que eles acreditam que possa estar o seu ente, né? Agora, no grupo de pessoas envolvidas com criminalidade, é importante que não haja esse tipo de investigação por parte das famílias, porque a família pode estar trazendo para si um perigo muito maior. Então é interessante que ela imediatamente vá até a polícia e registre a ocorrência, trazendo para a polícia o máximo de informação sobre a conduta, sobre a rotina dessa pessoa, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais efetiva. Na investigação entra o papel de um profissional muito importante. O papiloscopista desenvolve um trabalho de levantamento de dados do desaparecido, principalmente de suas características físicas. A projeção de fotos é uma das estratégias que a polícia usa para atualizar, através de um programa de computador, os traços de alguém desaparecido, mesmo há vários anos. As extremidades, como nariz e orelha, a partir dos 50 anos, elas passam vamos usar um termo corrente, cair, né? A orelha vai crescendo, o nariz também ganha uma dimensão maior. Isso é importante para quem vai se dedicar a esse tipo de trabalho. E a partir daí, com fotos, sempre que possível, fotos da família do desaparecido, de parentes consanguíneos, né? Os pais, irmãos, aí a gente faz uma projeção baseada nos traços dessas pessoas. Para termos uma ideia, foi usada uma foto do apresentador do Viver Ciência. Esta imagem é a atual. Esta outra é uma simulação de como o Bruno estaria 35 anos mais velho. Foi um procedimento padrão, já que não tínhamos esse auxílio de fotos de parentes consanguíneos dele, do Bruno, né? Então, o que é? Os pés de galinhas, as rugas horizontais, as verticais, aquela que aparece em algumas pessoas aqui entre os olhos, algumas têm um formato, uma paralela à outra, outras já um traço só vertical. Tudo isso a gente verifica olhando atentamente as tendências que ele já apresenta, embora de maneira discreta, nessa foto que nos foi passada. Além da papiloscopia, outras informações mais básicas também são importantes. Nós realizamos vários procedimentos. Por exemplo, a solicitação judicial de medidas cautelares, por interceptações telefônicas, quebra de sigilo de antena do celular, para saber quem estava no mesmo ambiente que a vítima naquele momento que ela foi dada como desaparecida. Nós ouvimos todas aquelas pessoas amigas da vítima. As informações para esse tipo de situação são muito pequenas. Aí já está uma dificuldade inicial. Com pouca informação, é difícil chegar a um resultado concreto. Além disso, é notório, né, a própria estrutura, o que passa a nossa segurança pública, contribui para essa dificuldade sobremaneira. E a gente continua então com a nossa discussão, vamos compreender melhor como funciona este assunto, para quem está em casa agora saber de fato quais são as causas e os efeitos dessas questões. Mas eu pergunto a respeito dos dados que foram utilizados na pesquisa, professor. De onde vieram os dados? E posteriormente o Dr. Maciel vai falar para a gente a respeito disso. Os dados de desaparecimento no Brasil elas são ainda muito incipientes e difíceis de você conseguir. Você tem estados que conseguem realizar uma análise do material, produzir dados, relatórios, mas você tem estados que não produzem nada.
Um dado que foi interessante, na pesquisa, na Paraíba, por exemplo, eles simplesmente ignoravam a necessidade de ficar anotando essas informações. Em Alagoas, por exemplo, a pessoa chegava para fazer um registro, anotava num papel qualquer, e aí depois que a pessoa ia embora, jogava fora, porque não tinha relevância. Agora, muitos estados já começam a fazer o registro, o boletim de ocorrência, e a partir daí a gente começa a ter dados mais significativos. Nessa pesquisa, a gente trabalhou muito com os dados da Senasp, que ela levantou informações de 17 estados, porque alguns não passavam para ela, e os dados em relação a desaparecimento de pessoas no Distrito Federal. Bem, como funciona então a coleta desses dados? Na verdade, o trabalho da papiloscopia como ciência, que trata da identificação humana, na verdade a grande preocupação que surgiu dentro do ML, onde o papiloscopista trabalha, era mais voltado para a questão de identificação mesmo da pessoa. O que levou aquela pessoa que entrava como ignorado e até então era enterrado como indigente. Dado o grande número de pessoas que eram enterrados como indigentes, começamos a desenvolver um trabalho ligado à necropapiloscopia, que é a identificação de cadáveres, inclusive em condições especiais de alto nível de decomposição, e passamos a constatar que pessoas, então, entendidas pela família como simplesmente desaparecidas, tinham vindo a óbito e não teriam conhecimento disso. Como o número por ano era um número significativo, foi montado, uma época, no ML, um grupo que tinha o objetivo de entrar em contato com a família dessas pessoas identificadas. E aí houve a ligação com as pessoas que já preocupam com esse fenômeno de pessoas desaparecidas, porque, na verdade, essas pessoas já tinham vindo a óbito e estavam, então, como se fosse uma pessoa desaparecida. Contato com as famílias. A partir desse contato, algo surpreendeu a sua curiosidade, digamos assim, científica? Muita coisa, O primeiro dado dela é que quem é que vai fazer a busca sistemática e segura isso durante todo o resto da vida é a mãe. Ou seja, a mãe leva a busca do filho até o último dia. Os pais, geralmente, alguns vão durante um bom tempo, depois boa parte deles acaba desistindo. Então essa é a insistência das mães. Um segundo dado que foi interessante é perceber que há um discurso naturalizante de que os homens podem sumir, porque faz parte da natureza de que eles saem, que eles vão buscar outras pessoas, se envolver, mas vão voltar. Ou seja, o desaparecimento de homem é simplesmente uma fuga, ensinado na linguagem, principalmente dos delegados que a gente entrevistou. Então, essa naturalização de que o desaparecimento do homem é algo normal e natural. Um outro dado que chamou a atenção foi o fato de que há uma visão muito negativa em relação aos jovens. Desaparecimento de jovem significa que é uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a família, então não vamos perder tempo buscando essas pessoas. Todos esses são discursos equivocados, mas persistem. Onde se enquadra o papel, de fato, de um levantamento de dados para que se desencadeie, então, a investigação e um inquérito policial? O papel do papiloscopista para a investigação policial, ela é de grande relevância, porque ao momento que a polícia consegue identificar aquela pessoa, ela vai identificar o endereço, as pessoas que tinham contato com essa pessoa, e aí a investigação caminha, na verdade. Se não há identificação, esse cadáver, infelizmente, vai ser enterrado como indigente. São coisas bem diferentes, né? Sim. Você encontrar uma pessoa e você está atrás de outra. Sim, o que é fundamental é o cruzamento de dados. Eu tenho um registro de pessoas que desapareceram e tenho um registro de pessoas que foram encontradas mortas e não identificadas. Aí eu preciso de controle de DNA, eu preciso de cruzamentos, que é o que o Marcel falou. Falta muita competência técnica do Estado para poder equipar, para poder você dar o material necessário para que esses cruzamentos sejam feitos, e aí a gente consegue solucionar muitos deles. De Brasília, por exemplo, antes de eles digitalizar o Banco Civil, porque o Banco Criminal a gente já tem no Brasil, já é disponibilizado através da Polícia Federal, mas o Banco Civil não. E Brasília fez isso, digitalizou o Banco Civil. Então, os cadáveres que eles identificaram no passado, 2007, tem uma quantidade de cadáveres que não deu para fazer pesquisa, porque não tinha todas as impressões digitais, eles jogaram agora no sistema de identificação civil e conseguiram identificar vários. Ou seja, esses cadáveres
E eu trabalhei especificamente no ML de 2007 a 2010. No ano de 2007 e 2008, mais ou menos, eu fiz uma pesquisa de quantos cadáveres ignorados entraram no ML. Foram 164. A gente conseguiu identificar 114. Nós temos 50 pessoas que foram identificadas como indigentes, que se eu tivesse um banco de dados digitalizado, eu poderia inserir esses fragmentos de impressão, porque às vezes acontece de ser um fragmento de impressão no sistema e eu conseguir identificá-los. O Estado pretende aqui em Goiás modernizar esse sistema. Já existe projeto em andamento para que até o final do ano comece a fazer essa modernização do sistema de identificação civil, que com certeza vai consubstanciar não só a identificação para a polícia, mas para todos os outros órgãos, né? Em relação a fraudes de toda a ordem, em relação ao INSS, programas de governo, todos poderão ser vinculados biometricamente ao sistema. Ok, daqui a pouco nós, no Viver Ciência, nossos entrevistados vão responder mais perguntas, desta vez com a participação de uma pessoa atuante na segurança pública. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência. O primeiro passo é o conhecimento da teoria. Ninguém faz pesquisa se não domina a teoria. A teoria, o que é? É o conjunto de conhecimentos que os cientistas de uma determinada área concordam que até agora é o conhecimento que se tem, é a verdade possível. Então esse é o ponto de partida. Então se um aluno quer começar a fazer ciência, quer começar a fazer pesquisa, a primeira coisa que ele tem que fazer é estudar as teorias. A partir do estudo das teorias, ele pode então começar a investigar, a buscar novos conhecimentos sobre aquele mesmo objeto. Então, o conhecimento da ciência é um conhecimento cumulativo, não é acumulativo, é cumulativo. Ou seja, sobre um conhecimento se sobrepõe outro conhecimento que modifica o conhecimento anterior. E ele vai criando uma situação cumulativa. Então, conhecido, estudado e sabendo qual é o conhecimento que se tem hoje, pode-se, a partir de investigações baseadas em hipóteses, e essas hipóteses têm que ser bem estruturadas, gerar novos conhecimentos. Então, o ponto de partida é o conhecimento existente.